Deixe o like para fortalecer o vídeo, se inscreva no canal para termos a meta de 1000 inscritos, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Sem mais delongas, anos ao vídeo. Due to technical issues, the search service is temporarily unavailable. Cerquilha. O segredo das pessoas invisíveis em fotografias antigas. As fotografias antigas, especialmente as do século XIX e início do século XX, muitas vezes apresentam imagens intrigantes que parecem mostrar fantasmas ou espíritos. Essas figuras misteriosas, que parecem flutuar ou aparecer de forma semi-transparente, têm fascinado e assustado as pessoas ao longo dos anos. No entanto, a explicação para esses fenômenos está longe de ser sobrenatural. Na verdade, essas imagens são o resultado de falhas técnicas comuns nas câmeras e processos fotográficos da época. Aqui estão algumas das principais falhas técnicas que podiam criar essas ilusões. Cerquilha 1. Asterisco exposição dupla, double exposure. Asterisco a exposição dupla ocorre quando uma mesma parte do filme ou placa fotográfica é exposta à luz mais de uma vez. Isso pode acontecer acidentalmente se o fotógrafo não avançar o filme corretamente ou se a câmera tiver um mecanismo defeituoso. Quando isso acontece, duas imagens diferentes são sobrepostas na mesma fotografia, criando um efeito fantasmagórico. Asterisco exemplo. Asterisco se uma pessoa posar para uma foto e, em seguida, o filme for exposto novamente sem ser avançado, a imagem da pessoa pode aparecer como uma figura transparente sobreposta a outro fundo ou objeto. Isso pode parecer um fantasma flutuando na cena. Cerquilha 2. Asterisco filme danificado ou mal processado. Asterisco filme fotográfico antigo era sensível e podia ser facilmente danificado durante o processo de revelação. Se o filme fosse exposto à luz acidentalmente, manchado por produtos químicos ou mal lavado durante o processo de revelação, isso poderia criar marcas estranhas na imagem final. Essas marcas podiam se parecer com figuras humanas ou rostos, especialmente se o filme fosse danificado de forma irregular. Asterisco exemplo. Asterisco uma mancha química no filme poderia criar uma silhueta que, para os olhos modernos, poderia ser interpretada como um espírito ou uma figura fantasmagórica. Cerquilha 3. Asterisco tempo de exposição longo. Asterisco as câmeras antigas exigiam tempos de exposição longos para capturar uma imagem nítida. Isso significava que o obturador da câmera ficava aberto por vários segundos ou até minutos. Se uma pessoa se movesse durante esse período, ela poderia aparecer como uma figura borrada ou semi-transparente na foto final. Em alguns casos, se a pessoa saísse completamente do quadro durante a exposição, ela poderia aparecer como uma aparição fantasmagórica. Asterisco exemplo. Asterisco em retratos de grupo, se alguém se movesse ou saísse do quadro durante a exposição, essa pessoa poderia aparecer como uma figura fantasmagórica, enquanto o resto do grupo permanecia nítido. Cerquilha 4. Asterisco reflexos e efeitos de luz. Asterisco as lentes das câmeras antigas não eram tão avançadas quanto as modernas, e reflexos de luz ou brilhos poderiam criar efeitos estranhos nas fotos. Um reflexo de luz na lente, por exemplo, poderia criar uma mancha brilhante que, em certas condições, poderia ser interpretada como uma figura etérea ou um espírito. Asterisco exemplo. Asterisco um reflexo de luz na lente poderia criar uma forma circular ou oval que, em um retrato antigo, poderia ser interpretada como uma aura ou uma figura fantasmagórica. Cerquilha 5. Asterisco manipulação intencional. Asterisco alguns fotógrafos do século XIX e início do século XX exploravam a fascinação do público pelo sobrenatural criando fotos de fantasmas, intencionalmente. Eles usavam técnicas como a exposição dupla ou a inclusão de figuras pintadas em vidro para criar efeitos fantasmagóricos. Essas fotos eram muitas vezes vendidas como prova da existência de espíritos, especialmente durante o auge do movimento espiritualista no século XIX.
Asterisco exemplo. Asterisco fotógrafos como William Muller ficaram famosos por suas fotos de espíritos, que na verdade eram criadas usando técnicas de exposição dupla, ou a inclusão de uma segunda pessoa disfarçada na foto. Cerquilha, cerquilha, cerquilha. Exemplos históricos. Um dos exemplos mais famosos de fantasmas em fotografias antigas são as fotos de William Muller, um fotógrafo americano do século XIX que alegava capturar imagens de espíritos em seus retratos. Sua foto mais famosa é a de Mary Todd Lincoln, viúva do presidente Abraham Lincoln, que apareceu em uma foto ao lado de uma figura fantasmagórica que se assemelhava ao falecido presidente. Outro exemplo são as fotos de espíritos feitas durante o movimento espiritualista, que ganhou popularidade no final do século XIX. Muitas dessas fotos eram claramente falsas, mas algumas eram tão bem feitas que enganavam até os céticos. Cerquilha, cerquilha, cerquilha. Conclusão: as pessoas invisíveis, ou fantasmas, em fotografias antigas são, na maioria dos casos, o resultado de falhas técnicas ou manipulações intencionais. As câmeras e os processos fotográficos da época eram propensos a erros que podiam criar efeitos estranhos e misteriosos. Hoje, com o avanço da tecnologia fotográfica, esses fenômenos são facilmente explicados, mas as fotos antigas continuam a fascinar e a nos lembrar de como a tecnologia evoluiu ao longo dos anos. Portanto, a próxima vez que você se deparar com uma foto antiga que parece mostrar um fantasma, lembre-se de que a explicação provavelmente está mais relacionada à química do filme e à mecânica da câmera do que ao mundo dos espíritos.